Hoje eu vou falar também um pouco da saúde mental do trabalhador. Um título antigo anuncia e reconhece a temática da saúde mental e do trabalho no Brasil. Já tem um bom caminho percorrido e muitos problemas de impulsionar o desenvolvimento dessa área. Sobre a designação de saúde mental e do trabalho, temos com o início da década de 80 o Brasil diversos estudos, pesquisas e atividades de intervenção a partir dos serviços públicos de saúde e de entidades sindicais, conforme que poderiam denominar uma sub-área do campo da saúde do trabalhador. O fato que esclarecemos esse corte temporal não significa que antes desse período não se desenvolveram atividades focalizando na saúde mental de pessoas que trabalhassem. É bom notar que desde a década de 1920, nos Estados Unidos da América, documentavam atividades englobadas sob o título de saúde mental ocupacional, que, como prática, privilegiava a oferta de assistência psicoterápica aos trabalhadores, sendo o trabalho e suas condições de sua organização formados apenas como pano de fundo dos problemas que demandam essa assistência. Cálculo do custo-benefício eram fortemente argumentos para a oferta de psicoterapia. No Brasil, em torno de denominadas ciências do comportamento, na década de 1940 também ocupavam a saúde mental das pessoas que trabalhavam. Mostra a medicina preocupando a esfera psicológica e atuava como domínio. O primeiro que congregava a construção e aplicação de técnicas visando a seleção e adaptação profissional dos trabalhadores, psicotécnica. Segundo, que dava através de análise de operários que apresentavam possíveis transtornos mentais causadores resultantes de acidentes que comprometiam a existência do indivíduo e dos companheiros de labuta. Nesse domínio, os profissionais de saúde mental eram recrutados para atuarem como peritos para a Justiça do Trabalho, como visto obediar a decisão dos casos de pedidos de indenização encaminhados pelos trabalhadores acidentados. Aqui, tanto a psicanálise como o paradigma organizacionista foram adotados como apoio para a emissão desses laudos. Observe que, apesar de tornarem leituras teóricas bastante distintas, conclusões convergiam pelo mesmo diagnóstico: a existência de traumatismo físico provocados pelo acidente, favorecedores do desenvolvimento de neurose, de responsabilização dos patrões pelo acidente de trabalho. Sentimento rotulado pela medicina como cistrotose, neurose de renda, neurose de desejo e endofilia. Então, diagnóstico sustentava a conclusão de que trabalhadores acidentados eram simuladores e assim buscavam extorquir as companhias seguradoras. Tanto a denominada saúde mental ocupacional como a ciência do comportamento busca a gênese dos problemas de saúde mental dos trabalhadores no universo intraindividual, sendo o trabalho, suas condições e sua organização mero pano de fundo. Assim, abstrair condições concretas de trabalho e principalmente nas relações de trabalho contribuíram para construir a explicação da culpabilidade da vítima. De modo distinto, estancar a briga do campo da saúde do trabalhador, saúde mental do trabalho, toma relações com sua historicidade como matriz de leituras conforme a formulação da saúde coletiva descrita por Lacaze. Então, Golago e Altani reflete que é considerada a subjetividade do trabalhador como das áreas organizacionais, especialmente gestão de pessoas. Atrelam metas intangíveis e avaliação de desempenho, retira dos trabalhadores e trabalhadoras a possibilidade de fazer seus ofícios com base na sua inteligência, resultando algo extremamente funcionalista e um modo gerencial que deve ser seguido. Consoante e Ribeiro, a existência de um grande número de deprimidos na sociedade constitui um reflexo importante sobre as características da contemporaneidade. Observa que a falta de uma perspectiva mais igualitária da sociedade, colapso dos ideais revolucionários, o crescimento do desemprego, a competitividade acirrada no mercado de trabalho, paralelamente à necessidade de prazer de nossa sociedade produtora de bugigangas, promessas para satisfazer desejos, pode contribuir para o atual estado de depressão. O sujeito é distraído de seus desejos e ideais. E essa multiplicação de deprimidos, principalmente daqueles que adoecem exercendo seu ofício, também é um importante indicativo de que a indústria farmacêutica atua de forma lucrativa e eficiente, além de prometer um paliativo nos auxílio da cura das dores anímicas. Também define critérios diagnósticos. Os médicos devem seguir para identificar potenciais pacientes deprimidos e que, portanto, requer tratamento. Isso leva à reflexão sobre uma espécie de patologização da vida subjetiva, ou questionamento sobre qualquer sentimento manifestado por meio de dor ou tristeza, que caracteriza como adoecimento psíquico. Conforme Gortaz e Anaújo, as atuações e contribuições sociais, culturais, políticas e econômicas contêm novos vínculos que obrigam o sujeito a se adaptar às tarefas e à demanda do trabalho, causando sofrimento patogênico. Por outro lado, segundo Concalato, o trabalho ocupa um lugar central na vida humana. Trabalhar consolida a identidade, possibilita destino para os mais diversos e potentes demandas funcionais. Portanto, proporciona sentimentos de pertencimento e potencializa o desenvolvimento de relações fraternas que sustentam a construção coletiva. Então, a saúde mental do trabalhador, como é que está nessa sociedade contemporânea? Cada vez mais adoecendo, sujeitos deprimidos, né?
sujeitos que não se adaptam ao trabalho, sujeitos que às vezes adoecem lá no trabalho, que ficam com depressão, angústia, ansiedade, medo, síndrome do pânico, fobias, e às vezes não são diagnosticados, ou são diagnosticados, mas às vezes por conta da correria, nem dar conta dessa demanda do trabalho, que é a competitividade capitalista, acabam se alienando com sua própria saúde, né? Alienando de seu serviço, alienando de como esse serviço pode adoecer ele, como esse serviço compromete a saúde emocional dele. Então, eles não se preocupam em questionar por que eu estou adoecendo mentalmente, por quê? Às vezes ele está adoecendo e não sabe o motivo, porque ele vai no médico, o médico passa só um remédio, mas ele não procura a causa, porque o remédio cura a dor, a dor que ele está sentindo naquele momento, mas não cura realmente o que ele tem, né? Realmente o sintoma que ele tem vai continuar, da depressão vai continuar, os sintomas da ansiedade vai continuar, os sintomas da angústia vai continuar, os sintomas do medo vai continuar, os sintomas da fobia vai continuar. Então, o que ele tem que entender é que, procurando a terapia, que é um dos grandes ajuda também com a medicina, além da medicação, ele vai entender que o medicamento ajuda a paliar aquele sintoma, mas realmente o que vai fazer ele entender o que ele tem emocionalmente é a terapia, entendendo ele realmente o que ele sente, o que levou a ele essa depressão, o que um trabalho mentalmente cansou ele, adoeceu ele mentalmente. No trabalho, ele ficou deprimido, ele ficou angustiado, ele ficou ansioso, ele ficou medroso, ele ficou fóbico. Então é isso que a gente faz na terapia, procurar entender o que o sujeito levou mentalmente ele a adoecer. E a saúde do trabalhador mentalmente é investigar isso também. Não só investigar o que os indivíduos estão adoecendo mentalmente, mas também procurar as causas desses adoecimentos, o que está levando mais o indivíduo a adoecer mentalmente nesse mundo contemporâneo. É a correria, é o estresse, é dar conta do serviço, é ter que ter metas para cumprir. O que é que está adoecendo realmente esse indivíduo? É a competitividade que está demais, esse mercado que cada vez mais exige bugigangas, como o autor aqui fala, para realizar desejos de algumas pessoas, não de todos, porque nem todos têm um direito de usufruir desses produtos, que às vezes são muito caros e não tem as condições, alguns trabalhadores não têm condições de comprar. Então é isso tudo que a gente percebe nesse mundo globalizado. O que é que adoece mentalmente o indivíduo, e principalmente o trabalhador, que está nesse mercado inserido de competitividade, lucratividade, desigualmente. E nem todo mundo tem uma saúde e nem tem condições de pagar uma terapia que é cara às vezes também. Então é isso que está adoecendo mentalmente a população e principalmente os trabalhadores, né, que está dentro dessa sociedade competitiva, consumista e exploratória e que causa desigualdades entre os indivíduos, principalmente entre as classes sociais. É isso que eu falo, que a saúde do trabalhador precisa ser explorada por todos e tem que ser investigada os verdadeiros motivos que levam o trabalhador a adoecer mentalmente.